Olá, gente, bom dia. Você vai desbravando sozinho. Tudo bom com vocês? Estão me ouvindo bem? Sim, professor. Que bom. Cadê os nossos colegas? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Estamos gravando, direitinho. Original. Os corajosos do sábado. Mas é isso mesmo. Cadê Gabriela, Letícia, Rebeca? Cadê vocês? Estou aqui, professor. Agora eu tô te vendo, Gabriela. Fazer aqui o nosso stories do sábado. Esse aqui pra cá. Não deu certo, peraí. Pronto. Deixa eu pegar aqui o grupo. Copiar aqui o convite para ele lá para o WhatsApp. E aí, quem vai começar hoje? É tu, José? Pode ser, professor. Pode ser, posso? Sim. Você já começaste na aula anterior, mas aí a gente já Não, eu te começo de novo, não tem problema. conversa. Vamos lá, só colocando aqui o link da aula lá no grupo de vocês do WhatsApp. Gente, eu cheguei a passar para vocês o Código Civil, um arquivo do Código Civil, do próprio código. Acho que não, professor. Tá, vou já verificar então aqui para vocês. Eu vou passar aqui no chat. Vamos dar uma olhadinha aqui. Que aí a gente hoje vai começar a parte de algumas questões que eu acho interessante a gente abordar, tá? Cadê? Vou passar aqui no chat para vocês me confirmem aí o recebimento, tá? Olha o bebezinho da Jennifer marcando presença aqui.
Vamos lá. Me confirmem aí quando vocês receberem, tá? Bom dia, professor. Bom dia, meu querido. Tudo bom com você? Receberam aí o Código Civil? Tá. Esse daí, gente, é um Código Civil, tá? É o que a gente trabalha, são os artigos do Código Civil. E o que que eu quero? Que nas nossas aulas, ou vocês tenham esse Código Civil em PDF, tá? Claro que tem mais atualizado, mas foi esse que eu achei aqui. E para essa parte inaugural não tem nenhum problema. Ou vocês procurem... já ouviram falar nos vademecums? Eu já cheguei a explicar para vocês, não já? A questão do vademecum, que vem toda a legislação, tudinho. Leudemir, tu já tens o teu? Eu estou atrasado, eu comprei um agora. Ah, é por causa da Tá greve dos chegando. Correios, né? Mas eu comprei, está chegando. O da Zoom, R$ 160, até achei barato. Isso. Olha aí, a Gabriela está aqui com o dela da Juspod. Gabriela, abre o teu vademecum no Código Civil aí pra gente, por favor. Tá? Tu vai ser a nossa leitora do dia. E aos outros que ainda não têm, seja por motivo de atraso, de logística ou pelos demais motivos, é interessante com que a gente vá acompanhando. Por quê? Como é que vai funcionar a nossa aula hoje? Nós vamos trabalhar a questão dos 3 caracteres dos bens, tá? Só para terminar aquela diferenciação inaugural sobre bem, coisa e bem jurídico, tá? E depois disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos já passar para a parte de legislação, entendeu? É justamente isso. A gente eu parcelava de 12. Que eu era estudante, eu parcelava de 12. E aí, a gente vai fazendo isso, tá? Nós vamos começar a ler os nossos trabalhos. Eles vão começar a partir do artigo, só confirmar aqui com vocês, do artigo 79 do Código Civil. Então, ou vocês acessam, vou passar aqui também outro link, que esse link aqui é do site do Congresso Nacional, tá? Ah, eu não tenho dinheiro para comprar o Vadmec, professor, não tenho condições. Claro, a gente perfeitamente entende, tá? E aí eu passo esse aqui para vocês. Passei o arquivozinho, já receberam, e estou passando esse artigo para vocês, tá? O Código Civil, ele também tem dentro do site do Congresso Nacional, né? E aí você só clica nesse link, ele vai aparecer tudo. Nossos trabalhos vão começar a partir do artigo 79 do Código Civil, tá? Vai até qual, professor? Até 89? Tá, a gente vai do 79 até o 103. Anotem aí. Para esse primeiro bimestre, eu quero ir do 79 até o 103. Concluindo hoje, a gente vai estar mais ou menos até onde? Concluindo hoje, o que eu quero trabalhar hoje com vocês são dos bens imóveis, tá? São dos bens móveis. Imóveis e imóveis. A gente vai falar sobre os caracteres dos bens, fazer aquela diferenciação, bem coisa e bem jurídico. Entra em bens imóveis, entra em bem móveis, tá?
E na aula que vem a gente já faz bens fungíveis e infungíveis. Eu vou até anotar esse programa. Eu tenho, como eu não estou com o meu plano de aula nesse momento, que ele não quis abrir nesse computador, não sei o porquê, ele não gosta de mim. Que aí eu acho que não sobrecarrega ninguém, sabe, Leodemir? Vocês, a gente não sabe que vai chegar a época de prova também, então, para evitar esse tipo de sobrecarga. Então, hoje vem imóveis, caracteres. Por isso que eu não quis dar essa aula ontem, porque justamente iam perder muito conteúdo quem não estava podendo. Aqui, bens fungíveis. Consumíveis, singulares e coletivos. Então, a gente vai ter isso. Nós vamos ter a aula do dia 4, a aula do dia 11. José, começa aí, meu querido. Vamos lá, sua contribuição. Pode dar. Bens, conceito de bens. Coisa material ou imaterial que tem valor econômico e pode servir de objeto a uma relação jurídica. Seus caracteres. Primeiro, idoneidade para satisfazer o interesse econômico. Segundo, gestão econômica autônoma. E terceiro, subordinação jurídica ao seu titular. Maria Helena Diniz. Perfeito, gente. Vamos lá. José, o que tu entendes como essa questão da subordinação jurídica? São 3. Vamos lá. Todos vocês entenderam? Qual é o primeiro? Opa, minha câmera estava desligada. Desculpa, gente. Perdão. Qual é o primeiro? Vamos lá. Diz aí, José, que o pessoal não entendeu. Vamos lá. Vai. Falhou agora. Primeiro, Primeiro. idoneidade para satisfazer o interesse econômico. Pronto. Isso. Idoneidade para satisfazer o interesse econômico. Segundo, Tá? gestão econômica autônoma. Gestão autônoma. E o terceiro, Subordinação jurídica ao seu titular. o que tu entende, José, como esse da idoneidade para satisfazer o interesse econômico? Que eu entendo? Sem ser o que a Maria Helena quer. Que eu Que entendo, o José professor? entendeu. Eu entendi aqui nesse primeiro né, que o bem tem que ser lícito. Primeiramente, para fazer um interesse, não propriamente eu acho que econômico, né? Para satisfazer o interesse do indivíduo que o adquire. Eu acho assim. Perfeito. Agora vamos ler o que a Maria Helena fala sobre isso, tá? Outros autores falam, gente, sobre isso, mas eu gosto sempre de trazer a doutrina para dentro de sala de aula, que é muito importante, e aí a gente vai crescendo no conteúdo. Leodemir já é meu aluno aí de longa data, né, Leodemir? Sem acusar a nossa idade, mas o Leodemir já é meu aluno de longa data, ele sabe sempre que a gente gosta de trazer a doutrina para dentro de sala de aula, é muito importante, tá? Então, esse primeiro caractere, a professora Marilena fala o seguinte, que a idoneidade para satisfazer o interesse econômico,
excluindo-se, então, a noção de bens dos elementos morais da personalidade, inapreciáveis economicamente, como a vida, a honra, o nome, a liberdade, a defesa e etc. Estes bens não econômicos são prolongamentos da personalidade, que não entram na formação do patrimônio, embora sejam valores preciosos para o homem. Vejam, o que é a idoneidade para satisfazer o interesse econômico? É aquela coisa... Tá travando, Berenice? Tá travando para vocês? Jennifer, tá ok aí? Até agora há ok. pouco estava travando, mas parou já. Tá Normalizou. bom. O que é essa idoneidade para satisfazer? É o bem, não que ele, a um primeiro momento, ele vá ser objeto de quantificação. Tá? Eu vou poder valorar esse bem. Percebam que ele precisa ser apto a valorar. Tu não quer sair e entrar de novo, Berenice? Entra e sai de novo. Deixa eu falar aqui agora. Pronto. E aí, é esse bem poder ser apto a uma valoração econômica, ao interesse econômico. A princípio, vida, honra, liberdade, defesa, eles são valores, são bens preciosos para o ser humano. E lembrem-se que o conceito de coisa é tudo aquilo que existe com exceção ao ser humano. E o conceito de bem já está mais atrelado ao que o ser humano pode dar valor, tá? E aí é qualquer valor, tanto um valor sentimental, um valor ideal, quanto um valor econômico, um valor monetário. E o bem jurídico é justamente esse bem que se torna tutelado pelo direito. Só que percebam o seguinte, eu não posso valorar uma liberdade, eu não posso valorar um direito da personalidade, como a honra, como o nome. Percebam que o que é valorado é a ofensa, é a indenização proporcional à ofensa. Então, por exemplo, alguém feriu o nome do Leudemir, alguém feriu a honra do Leudemir. O que vai ser valorado não é a honra, não é o nome, e sim o que vai ser valorado é uma indenização proporcional à gravosidade dessa violação. Vocês conseguiram compreender? É muito importante a gente fazer essa divisão, porque vai ficar em prova assim, a honra, a liberdade, a defesa, são bens, né, passíveis de valoração de interesse econômico. E aí você tem que colocar que não. O que é passível de valoração nesses casos é a violação, é a indenização correspondente à eventual violação. Tá? Até aqui, ok? Isso é muito importante a gente ter essa diferença, tá? E aí, a professora também traz, no segundo requisito, a gestão econômica autônoma. O que ela trabalha nisso? Pois o bem deve possuir uma autonomia econômica, constituindo-se uma entidade econômica distinta. Por exemplo, se for um objeto corpóreo, esta individualidade resulta de sua delimitação no espaço. Ou seja, o livro, por exemplo, qual é a sua delimitação naquele espaço? É justamente as suas margens, é justamente o seu espectro de existência. O livro ele está aqui na minha mão, ele tem limites, eu consigo perceber de fato os limites desse livro, tá? O ar, por exemplo, eu já tenho uma dificuldade um pouco maior, mas eu sei que ele existe e eu sei até onde ele vai na atmosfera. A água também, eu consigo verificar a sua tensão superficial. Então, percebam que, para que eu possa considerar aquilo como um bem, ele tem que existir em sua individualidade. Tá? Ele não pode estar imiscuído, ele não pode estar dissolvido, vaporizado no seu ambiente em que eu não possa perceber
minimamente os seus contornos, tá? E aí ela continua, esta individualidade resulta de sua delimitação no espaço, de modo a apresentar-se a coisa como um corpo único e individual, tá? E isso é muito importante. Esse bem não está atrelado à existência de outro. Ele existe por si só, tá? Ele existe em sua individualidade, tá? Peraí. E o terceiro requisito é a subordinação jurídica ao seu titular. Se é bem jurídico, aquele dotado de uma existência autônoma, lembra que eu falei para vocês? Qual é o primeiro? Vamos lá. Qual é o primeiro? José, não responde, porque tu já fizeste o trabalho. Vamos lá, qual é o primeiro? Rebeca, qual é o primeiro? Cadê o pessoal? Deixa eu ver aqui. Professor, Diga, Gabriela. valor econômico e monetário do bem jurídico. Isso, vamos lá. A idoneidade para satisfazer o interesse econômico. Aquele bem, ele tem que ser passível de valoração. Ao primeiro momento ele pode não ser, mas ele tem que ser passível de ser valorado. Ele pode, em algum momento, vir a ser valorado, tá? O segundo, a sua gestão autônoma, tá? Essa sua gestão autônoma, ela nos faz verificar que o bem existe por si só no mundo, tanto no mundo das coisas quanto no mundo das ideias, tá? A minha honra não está atrelada à honra da Íris, por exemplo. Ela existe, eu consigo perceber os contornos, os limites dessa honra, tá? Em que pese ela não possa ser valorada, porém a sua indenização respectiva a uma violação pode, tá? E o terceiro é a subordinação jurídica ao seu titular. Esse Professor, bem, diga. eu não estou podendo fazer leitura porque eu estou só assistindo a sua aula, porque eu tô dia de sábado eu trabalho, mas eu estou assistindo a sua aula e eu só não estou podendo falar muito na aula. Sem problemas, querida, tá justificado, tá? Não Tá tem bom. nenhum problema. A outra aqui falando que vai colocar a panela no fogo. Vai, mano. Vai, pelo amor de Deus, não deixa eu queimar. E aí, gente, essa subordinação ao seu titular, aquilo que eu falei para vocês, você consegue fazer com que o sol esteja sob o seu domínio? Não. Você consegue fazer com que a lua esteja sob o seu domínio? A luz do sol esteja sob o seu domínio? Não. Ah, ninguém mais vai ter a luz do sol, todo mundo vai ter que me pagar. Professor, mas e se eu tiver, por exemplo, uma central de energia elétrica com a qual eu faço a captação dessa luz solar, transformo em energia e distribuo. Aí sim, o que você está fazendo, na verdade, não é subordinando a luz do sol por completo. Você está captando essa energia que ela é dada a todos, e o que você está vendendo é a prestação de serviço da conversão da luz solar em energia elétrica e a distribuição dessa energia elétrica. Tá? Gente, deu para compreender direitinho? Bem. Professor, Oi, Gabriela. Logo no início do ano, eu vi uma reportagem no jornal falando que eles estavam pretendendo criar uma taxa para cobrar as pessoas a utilizar energia solar. Eu achei um absurdo isso, porque isso é uma forma de não estimular o uso de energia limpa. Sim, Mas o fato deles cobrarem pelo uso do sol, eu acho que é um absurdo maior ainda. Não sei se foi para frente isso. Com certeza, até porque você já percebe desde logo que falta um requisito essencial para se tornar um bem de determinada pessoa, que é o quê? A subordinação ao seu titular. Quem é titular, então, dessa energia solar? Perceba que, na verdade,
Isso daí, além de ser completamente, ao meu ver, de uma visão só do que tu me trouxeste, tá? Ilegal, não tem como, é uma questão até mesmo a técnica, porque a gente não tem, a gente já sabe desde o início que para o bem ele precisa dessa subordinação ao seu titular, não tem como eu fazer com que a energia do Sol seja de determinado titular, é também um desestímulo à utilização de energias limpas, de energias renováveis, né? Justamente porque a empresa ela não quer uma concorrência unipessoal, ela não quer que a Jennifer tenha um sistema de energia elétrica na casa dela para que ela possa não consumir eventualmente da concessionária, entendeu? Porque se todo mundo começar a ter placa de energia solar na sua casa, e a concessionária? Para onde é que vai? Né? Então, é justamente nesse sentido. É mais um interesse econômico, um desestímulo à utilização de energias renováveis e também uma questão, inclusive, além de legal, a técnica. Porque a gente está vendo aqui, desde nossas aulas iniciais no curso de Direito Civil, que eu não tenho como utilizar isso como bem, porque essa luz, essa energia solar, ela não está submetida ao domínio de um determinado titular. Tá bom? Professor, Diga. sobre essa taxa, na verdade não é sobre a energia solar que incide a cobrança do imposto, entendeu? Do percentual. É porque quando essa energia é captada, ela é integrada na concessionária, eles mandam a energia captada do sol e a concessionária tem que armazenar essa energia para a noite, quando não ter sol, a gente poder, no caso o consumidor, poder pegar de volta essa energia, entendeu? Essa taxa eles estão cobrando por armazenamento, na verdade não é propriamente da captação da energia solar, entendeu? Sim, por isso que eu falei que numa visão inicial era ilegal, era uma visão técnica. Porque se fosse, eu quero botar uma placa de energia solar na minha casa e a concessionária de energia me proibisse. Isso daí realmente é ilegal e atécnico, como eu expliquei para vocês. Agora, se você passa a utilizar o serviço da concessionária de alguma forma, aí sim pode haver a cobrança de alguma taxa. Como eu falei para vocês logo no ensino, você não está cobrando, se você monta uma usina de energia solar, você não está cobrando por aquela energia do sol. Você está cobrando pelo serviço de captação, armazenamento e distribuição dessa energia, que foi convertida em energia elétrica. Tá? Isso daí você pode cobrar por esse serviço. Eu tenho aqui um manancial de água. Você não pode cobrar sobre aquilo, porque aquele manancial subterrâneo de água, aquele lençol freático, ele não se submete ao regime jurídico de um titular. O que você vai estar cobrando é pela captação, pela purificação, pelo envasamento, você colocar nas vasilhas, né, no vasilhame de água, e pela distribuição. É isso que você vai estar pagando por esse serviço. Esse serviço que é prestado em cima de um bem, sobre um bem, aí você pode fazer esse tipo de cobrança de tarifação, sem nenhum problema, tá? Tranquilo? Esclarecido, vai cobrar legal? o serviço, né? E aí, Professor. o Leodemir, só um instantinho, José, o Leodemir queria fazer uma pergunta, antes da Gabriela. Fale aí, Leodemir. Aí vai cobrar o serviço, mas aqui, por exemplo, só voltando a falar de honra e tudo mais, são, para ficar mais fácil, são os sentidos humanos que vão ser bens, os bens corpóreos. Não. Quando a Por gente exemplo, fala, Leodemir, em corpóreo e incorpóreo, a gente não está falando do corpo humano, a gente está falando do corpo do bem, tá? Por exemplo, essa caneta, ela é um bem corpóreo, ela tem um corpo. Tem corpo. Eu consigo verificar o limite dela dentro de uma existência fática, entendeu? Quando eu falo em bem incorpóreo, é que esse bem não tem análise de corpo, entendeu? Eu não consigo verificar quais são os limites desse bem. Por exemplo, a sua dignidade, tá? Eu não consigo verificar a sua dignidade como um bem corpóreo,
porque ela não me apresenta, ela não se apresenta, ela não se exterioriza como se fosse uma caixinha. Olha, nessa caixinha aqui está Não tem contida delimitação, no a caso. dignidade, não tem delimitação, entendeu? É mais nesse sentido. Os corpóreos são aqueles bens que nós conseguimos presenciá-los, conseguimos percebê-los com nossos sentidos humanos, tá? Em sua delimitação. E os incorpóreos, por sua vez, a gente não consegue perceber essa delimitação, tá? Uma ideia, um sentimento, a gente não consegue perceber a delimitação fática, palpável desse sentimento, tá? Ok. Show? Diga aí, José. Essa subordinação jurídica ao seu titular é a tutelaridade do bem, não é? Isso, É a esse bem é tutela. passível de ser tutelado. Esse bem é passível de alguém exercer sobre ele o domínio, posse ou algum direito de propriedade, tá? Ok. Se eu posso exercer, se eu posso dizer, essa caneta aqui, ela é minha, porque eu comprei. Então, vamos lá. Essa caneta Bic aqui. Vamos analisar essa caneta Bic aqui. Qual é o primeiro requisito? Qual é o primeiro caractere? É idoneidade para satisfazer o interesse econômico, tá? Eu posso comprar essa caneta por um determinado valor, posso vender essa caneta por um determinado valor. Qual é o segundo, tá? É essa gestão autônoma, essa existência autônoma. Essa caneta não se confunde com essa lapiseira. Essa caneta existe independente dessa lapiseira. E elas não se misturam. Eu não consigo fazer com que elas se misturem. E terceiro, é essa subordinação. Essa caneta é minha. Eu consigo exercer sobre ela a minha propriedade ou a posse. Certo. Fechou? Olha, gente, vocês peçam para explicar de novo. Se não entendeu, vocês peçam de novo. Que aí a gente vai explicando de várias formas até a galera entender, tá? E aí, nós finalizamos essa parte. Jennifer, tu chegaste a pesquisar acerca dos caracteres dos bens? Me diz aí o que foi que você pesquisou. Professor, foi basicamente o mesmo que o José pesquisou no livro da Maria Helena. Tá, e aí diga qual a sua contribuição. O que você compreendeu? Se tem alguma coisa que você discorda da professora? Diga Não, aí. quem sou eu para discordar dela, professor? Não, você é uma aluna de direito, vejam bem, gente, não existe nenhuma verdade absoluta dentro do direito, tá? Não existe nenhuma realidade ontológica, uma realidade que você não possa discutir, né? Tudo é passível de discussão, tudo é passível de opinião contrária. Vocês têm liberdade acadêmica para isso, tá? Então não se sinta de nenhuma forma, o professor falou isso. Eu discordava muito dos meus professores. Eles diziam, olha, professor, eu verifico, eu compreendo o seu raciocínio, mas nesse sentido eu discordo por causa disso, disso, disso e disso. Entendeu? E apoiado na doutrina. Olha, a doutrina que eu li, ela entendia sobre isso. Então eu não concordo, porque eu concordo mais com a doutrina X do que com a doutrina Y. Isso vocês têm total liberdade, gente. Tá? Não se preocupem com isso, não. Fala aí, Jenny. Professor, em relação à subordinação jurídica ao seu titular, é uma dúvida. Em relação ao patrão e ao empregado, há uma relação jurídica de posse? Tá. Com relação ao patrão e ao empregado, tá? Veja bem, que coisa, aí vamos lá para a regra geral, do maior para o menor. O que é coisa? É tudo aquilo que existe no mundo material e no mundo das ideias, com exceção do ser humano, tá? Para ser bem, ele precisa ser uma coisa. Se o ser humano não é uma coisa, ele também não pode ser um bem, tá? Então a gente não consegue visualizar como o patrão e empregado com esse sentimento de subordinação jurídica ao seu titular, tá? Justamente porque o empregado ele não é um bem. Por quê? Porque ele não é uma coisa, porque o conceito de coisa é tudo aquilo que existe, com exceção do ser humano. Eu só faço aqui um parêntese, tá?
que na época da história antiga, e até mesmo na questão medieval, nós percebíamos ali no feudo que existia a despersonificação, ou seja, a pessoa ela deixava de ser humano e passava a ser um bem do seu dono. Tá? Ela passava a ser um escravo, ela passava a pertencer ao seu senhor, tá? E se fosse um vassalo, ela passava a pertencer ao seu suzerano, tá? Então, ele tinha, inclusive, se esse escravo, se esse vassalo ele fugisse e fosse para um outro feudo, você podia ir lá, entrar e dizer: esse escravo aqui, ele é meu, me devolve. Esse vassalo aqui, ele é meu, me devolve. Tá? Você conseguia exercer a posse sobre aquela pessoa, porque antes a gente não tinha essa compreensão de que a pessoa ela não é passível de ser personificada como bem, de ser tratada como bem. Ela é pessoa, ela exerce a sua singularidade, ela tem dignidade, tá? Fechou? Sim, professor. Diga, Então, a relação patrão-empregado é uma venda de serviço. Ele é está uma vendendo um bem que é o serviço. ele está vendendo um bem Um bem seu. que é o serviço. Seja, Né? eu estou te vendendo, por exemplo, tu és meu patrão, tá? Tu me contratou para quê? Tu me contratou, Saulo, olha, eu quero que tu me dê aula. Vamos fazer assim. Quero que tu me dê aula. Você é meu patrão. Eu vou estar te prestando um serviço. Eu vou estar te prestando um serviço intelectual. Eu vou estar te prestando um serviço que é te passar conhecimento, que é facilitar o teu conhecimento. Tu estás entendendo? Mas você não exerce sobre a minha pessoa a posse ou a propriedade. Entendeu? Você não pode. O dia que eu disser, olha, Leodemir, está encerrada a nossa prestação de serviço. Eu vou prestar agora serviço para o José. Você não pode ir lá com o José e dizer, me dá o Saulo de volta porque ele é meu. Entendeu? Porque você não consegue exercer sobre um ser humano esse sentimento de posse ou algum direito de propriedade. Tá bom? Okay. Show? Vamos lá, gente, no artigo 79, para a gente encerramos aqui a questão inaugural, né? Foi realmente muito produtiva essa primeira fase da nossa ementa. Agora vamos para o artigo 79, tá? Todos vocês conseguiram abrir o PDF que eu mandei ou o link que eu mandei? Me digam aí. Conseguiram abrir aí? O arquivo em PDF está lá em cima e o link está logo abaixo, tá? O PDF foi enviado 10h09 da manhã e o link foi enviado 10h03 aí no chat. Conseguiram abrir? Cadê a Gabriela? Que é a nossa leitora oficial de hoje. Vamos lá, Gabi. Lê aí pra gente o artigo 79, por favor. São bens imóveis, o solo e tudo quanto se lhe incorpora natural ou artificialmente. Perfeito. Vamos lá, gente. O artigo 79, ele inicia, tá, o livro dos bens. Ele é o artigo que inicia a análise dentro do direito civil acerca dos bens, tá? E isso é muito importante. Porque nós temos o livro 2, que são dos bens, título único, diferentes classes de bens, capítulo 1 dos bens considerados em si mesmo, seção 1 dos bens imóveis, tá? Então percebam que o 79, como a Gabriela leu para a gente, ele fala o seguinte: são bens imóveis, o solo e tudo quanto lhe se incorporar, natural ou artificialmente. Então, premissa geral, compreensão geral. O que é imóvel? É o solo. O solo é imóvel, tá?
O que eu for incorporando nesse solo, ele vai ser considerado imóvel também. Porque uma casa, ela é considerada um bem imóvel. Porque eu vou incorporar essa casa artificialmente, porque vai depender da minha conduta volitiva humana, vai depender do meu empenho humano de pegar e construir aquela casa sobre o solo. E justamente por isso é que essa casa ela vai se tornar imóvel. Porque, gente, uma das características dos bens imóveis é se eu for mudar ele de local, ele vai perder a sua essência, tá? Se ele vai ser danificado ou algo do tipo. Se aquela coisa, se aquele bem, ele puder ser modificado de local, sem com que altere a sua essencialidade, ele pode ser considerado imóvel. Essencialidade, ele vai ser danificado ou ele vai ser perdido, tá? E aí eu conto aqui para vocês e bora fazer essa discussão. Vocês já viram aquelas casas que são desmontáveis? Vocês já ouviram falar nisso? Umas casas que elas são construídas em containers. Sempre no Instagram, às vezes eu estou rolando, ou no Facebook, aí aparece assim, umas maquetes de um caminhão que ele encosta, assim, aí passa um container, a casa começa a se desmontar e fazendo isso. Veja bem, se eu posso pegar esse bem, tá? Eu vou incorporar ele no solo, artificialmente, porque ele não é do solo, né? Então, eu vou incorporar ele ali. E eu posso modificar ele de local. Veja que ela continua sendo uma casa, tá? Isso daí não tem nenhum problema. Vamos aqui ao artigo 80. E aí também, antes de passar para o 80, eu queria comentar com vocês o seguinte. São bens imóveis, o solo e tudo que lhe incorporar natural ou artificialmente. A gente já viu que é artificialmente. Um prédio, uma construção, que eu vou ali, eu vou incorporar a esse bem imóvel, tá? Que é o solo. Mas veja também que, por exemplo, uma árvore, o que eu for acrescentando nesse solo de forma imóvel, ela pode ser considerada também um bem imóvel, tá? Por exemplo, eu não posso tirar aquela árvore sem com que ela perca a sua essência, ou que ela seja fragilizada, ou que ela seja danificada de alguma forma. Então, ela é considerada também um bem imóvel, tá? Uma pedra, um asteroide que caiu e começou a fazer parte ali do cenário natural. Ele vai ser considerado também um bem imóvel, tá? Porque se eu for retirá-lo dali, ele vai perder a sua essência de comunicação com comunicação física com o seu local que ele foi encontrado, tá bom? Vamos lá, gente. O artigo 80, ele trabalha o seguinte com a gente, tá? Consideram-se imóveis para efeitos legais. 1. Os direitos reais sobre bens imóveis e as ações que os asseguram. Veja, o direito real de propriedade sobre aquele bem, tá? Ele é considerado também como imóvel, como um bem imóvel. Não o bem em si, mas o direito real de propriedade acerca daquele bem também é considerado como imóvel, tá? Lembra que a gente falou sobre a subordinação ao seu titular? Esse direito de subordinação, esse direito a uma subordinação, perdão, ao determinado bem, tá? Se ele for um direito real, ele também é considerado como um bem imóvel, tá? E o artigo 80, inciso 2º, isso cai muito em prova, tá? É o direito à sucessão aberta, tá? O direito à sucessão também, o direito à herança, também é considerado como um bem imóvel, tá? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Vamos lá.
O artigo 81, eu já vou te deixar falar, tá, Gabriela? Não te preocupa, não. Ele fala o seguinte: não perdem o caráter de imóveis. Olha lá, José, inciso primeiro. As edificações que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Lembra da casa que eu falei para vocês? Se desmontava, que eu podia montar, depois eu desmontava e podia levar ela para outro local? A edificação que, quando eu separo ela do solo, conservando a unidade dela, for removida para um outro local. Também é considerado como bem imóvel. E aqui isso cai muito em prova. Quando eu falo muito, vocês marquem aí com asterístico, com caneta azul, verde, lápis de cor, sei lá o que vocês marcam aí. Artigo 81. Não perdem o caráter de imóveis, inciso 2º, os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reintegrar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui em uma determinada obra, tá? E estou fazendo aqui uma construção, beleza? Nessa obra, eu estou desmontando algumas coisas, eu estou tirando o teto, eu estou tirando uma janela, mas isso vai se reincorporado depois. Eu só estou deixando ele ali no cantinho, tá? Esse entulho, ele é considerado também imóvel, ele não é móvel. Professor, mas eu não posso pegar a janela, botar debaixo do braço e sair? Poder, você pode. Mas veja que ele vai ser reintegrado ao bem principal, ao bem que está ali de forma realmente imóvel, que é a construção, o prédio, alguma coisa do tipo. Então, ele fala justamente isso, os materiais provisoriamente separados de um prédio, tá? E prédio, quando a gente fala prédio no direito civil, tá, gente? Não é aquele prédio de 5, 10, 20, 50, 100 andares, não, tá? Prédio é a construção em cima de um terreno, tá? Em cima ali de um quadradinho, ou até mesmo o próprio quadradinho, o próprio terreno, tá? O próprio solo. Ele também pode ser considerado um prédio. Então, por exemplo, eu estou ali cuidando do meu terreno lá no Moju. Só que debaixo do meu terreno do Moju, eu tinha colocado aqueles canos de águas, né? E aí eu disse, poxa, eu vou trocar isso aqui, a gente vai limpar, não sei o que, tem uma obra. Eu pego esse cano, tiro, mas esse cano vai voltar. Eu tiro e deixo ele ali no cantinho. Esse cano, ele vai ser considerado imóvel, porque ele foi provisoriamente separado do prédio, do terreno, ou prédio, estrutura física, tá? Edificação, mas ele vai voltar, tá? Então, ele também é considerado como bem imóvel. Beleza, gente? Até aqui tudo tranquilão? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma coisinha. Vocês me dão uma gentileza só de eu pegar uma água, por favor, que a minha garganta está um pouquinho seca, tá? Só um momentinho.
Pronto, voltamos. Então, gente, Gabriela, continua, tá? Nós fizemos essas acepções com relação à codificação a respeito dos bens imóveis, tá? Gabi, continua com relação aos bens móveis, por favor, lá no artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômica social. Perfeito. E aí, gente, quando a gente adentrar a respeito dessa diferença entre bens móveis e imóveis, eu queria deixar aqui consignado para vocês o seguinte: por que é importante nós fazermos essa análise e termos conhecimento técnico, repertório técnico, para saber o que é um bem móvel e o que é um bem imóvel, tá? Porque, a princípio, a forma de aquisição dessa propriedade ela é diferente, tá? A forma de aquisição da propriedade imóvel, tá? Ela é através do registro, tá? Quem não está registrado não é dono, tá? Então, como é que eu vou adquirir um bem imóvel? Esse bem ele tem que estar registrado, dizendo que tem que ter uma escritura pública de registro, tá? Dizendo que determinado solo, que determinada edificação, que determinado prédio ou parcela dele é meu, tá? Senão, que não está registrado, o que não está no papel, não vai se reverberar como idôneo para qualificar para você como se fosse um bem imóvel seu, tá? Já o bem imóvel, a forma de aquisição dessa propriedade, ela é diferente. É pela tradição. Nós vamos ver lá na frente de direito às obrigações, tá? A tradição, o que é? O ato de eu entregar um bem móvel, seja esse bem ou seja algo que o represente, já se opera essa forma de aquisição da propriedade, tá? Então, por exemplo, fato 1. Eu vou passar para a Gabriela um apartamento, tá? Eu não preciso só passar as chaves desse apartamento para a Gabriela e dizer, toma, Gabriela, esse apartamento é teu. Não. Nós temos que ir lá no registro, no cartório de registro de imóveis, tá? E pegar na matrícula desse apartamento, na matrícula referente a esse bem, e dizer, olha, esse bem agora, ele é da Gabriela, não mais do Saulo, tá? E só a partir desse registro, tá? No cartório de registro de imóveis, é que esse bem vai passar a ser da Gabriela, tá? Como forma de aquisição dessa propriedade. E aí vejam que exemplo, o fato 2, exemplo 2. Eu vou passar uma moto para o José. Ou eu entrego a moto, pego a moto e digo, toma, José, a moto é sua. Ou eu pego as chaves dessa moto e digo, toma, José, a moto é sua. Por que eu posso fazer isso com bem imóvel ou com bem móvel? São de formas diferentes, tá? Justamente, pessoal, é por uma questão de segurança, tá? Por óbvio, vocês podem aí crer comigo, fazer essa reflexão comigo, eu tenho que dar segurança maior, porque, via de regra, esses bens imóveis, eles têm valores maiores. Tem um valor maior, valores maiores. Então, eu preciso cada vez mais conceder segurança a quem está adquirindo ou quem está alienando determinado patrimônio, determinado bem, tá? Mas que eu saiba como é que a gente vai operar essa alienação, como é que a gente vai operar essa venda desse bem, ou essa doação, essa entrega, nós temos que saber se ele é um bem móvel ou é um bem imóvel. Aquela casa lá no container, se o José for passar para mim, ele tem que passar efetivando o registro ou ele tem que passar só entregando para mim? O que vocês acham? Tem que passar o registro da casa para a casa poder ser sua.
Tem que passar, porque a gente já viu que aquela casa, ela permanece com as características de bens imóveis, como imóvel. E a gente sabe que o bem imóvel, a sua transferência de propriedade se dá pelo registro. A mesma casa, se ele quebrar todinho e transformar no entulho, para ele entregar, não vai ser preciso. Claro que não vai ser preciso. Isso. Se ele pegar essa casa e ele quebrar essa casa, dizer, olha, Saulo, essa casa era um container. Eu não quero mais essa casa. Eu quero que ela vire ferro, para vire alumínio, vire aço para poder vender, tá? Ela perde a destinação dela de casa, tá? E aí ela passa a ser entulho. Agora, veja bem, se ele pega parte dessa casa, quebra, para depois reempregar, e essa parte que está quebrada, ela é móvel ou ela é imóvel? Se ele quebrou... Vamos lá. Ele pega a parte não, se ele quebrar tudo e virar entulho é uma coisa. Se ele pegar a parte da casa, tirar e depois reintegrar tipo, no carro, tirar um pneu depois, colocar, aí vai continuar imóvel. Mantém como característica de bem imóvel, tá? Sem problema, gente. Isso daí é tranquilo, tá? Essa aula vai ficar gravada e a gente vai poder, vocês vão poder assistir ela em oportunidades seguintes, tá bom? Isso daí não se preocupem, não. Diga, José. No caso desse entulho, a parte que vai ser reintegrada ao prédio vai ser móvel. Mas e a outra parte que for destinada para outro destino, que não seja reintegrada no prédio, ela fica sendo móvel? Não, veja bem, essa parte que vai ser reintegrada, ela não é móvel, tá? Ela permanece sendo imóvel, tá bom? Essa parte que ela foi separada do prédio, da casa, ou do solo, ou do terreno, mas que ela tem a prospecção de voltar, ela permanece, mesmo separada, ela permanece sendo considerada bem imóvel, tá? Agora, se eu só separei e joguei fora, ela não vai ser mais integralizada, ela vai se tornar, bem móvel, tá? Ela vai se tornar um entulho, ela vai se tornar ali alguma coisa que vai adquirir valor mais lá na frente. Ou você vai vender para uma cooperativa, qualquer coisa nesse sentido, tá? Vejam bem. Perdão, gente. Se ele vai voltar, é imóvel. Se ele não vai voltar, móvel. Show? Gabi, continua, meu anjo. Lê aí de novo pra gente o 82, por favor. É que tá falhando um pouquinho, Gabi. Gabi, tá ouvindo a gente? Eu acho que a internet da Gabriela deu uma falhadinha. Então, Leodemir, lê pra gente, por favor, o 82. 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Perfeito. Gente, o que são os bens móveis? Os bens suscetíveis de movimento próprio, tá? E aí vejam, lembra que a gente falou do semovente? Do semovente, que era o gato, o cachorro, a galinha, essas coisas, né? Eles são considerados dentro do direito civil, tá? Esses semoventes, quando eu vou fazer uma análise de bens móveis ou imóveis, eles são considerados bens móveis, porque eles estão suscetíveis ao que? A movimento próprio,
tá? Ou de remoção por força alheia. Se ele não tem movimento próprio, e aí ele com esse movimento próprio, ele não vai alterar a sua substância, a sua destinação, ele não vai deixar de ser gato quando ele anda, né? Ou por força alheia. Eu pego esse celular, eu tiro daqui e ponho para cá. Eu alterei o movimento dele, eu tirei de um local, movimentei para outro local, mas ele não perdeu nem a sua substância, ele não deixou de ser um celular, muito menos da sua destinação econômica ou social. Eu não danifiquei, eu não desvirtuei a sua destinação social, ele permanece, o celular ele permanece funcionando para o que ele veio a ser construído. Então perceba que se você consegue transferir um bem que não tem, já que ele não tem movimento próprio, mas se você consegue transferi-lo de um local para o outro e ele não perde a sua substância, muito menos a sua questão econômica ou a sua destinação social, tá? Ele vai ser considerado como o quê? Como um bem móvel, tá bom? E aí, esses são os bens considerados como os bens, esses são os bens móveis por natureza, tá? Agora, assim como nós temos lá, quais são os bens imóveis por sua natureza? Aí a gente já trouxe. Quais são os bens considerados como bens imóveis? Isso daí a gente viu no artigo 80, tá? Aqui nos bens móveis nós temos o conceito geral, os bens móveis considerados em si mesmos, e os bens móveis que são considerados como móveis, tá? Aqueles bens que a lei considera como bens móveis, tá? Lê aí pra gente, José, o 83, por favor. Eu não estou com o código, professor, aqui. Tu não tá? Estou só no celular. Tu não consegue nem abrir o link? Então lê pra gente aí, Jennifer. Ah, tá com problema de som aí, né? Tudo bem. Quem mais está? Fora o Leudemir, a Jennifer, o José, a Gabriela saiu, a Rebeca não pode. Quem mais aqui? Letícia, Iris, Carlos Alfredo e Almir Barreto. Cadê vocês? Diga. Bem baixinho. Quem está falando? A Letícia. Oi, Letícia. Eu poderia ler, mas se o senhor não está me escutando, eu não sei. Entendi. Tá, tudo bem. Gabriela, tu conseguiste voltar? Eu acho que a tua internet tinha caído ainda há pouco. Consegui voltar, professor. Então leia aí Vocês pra estão gente. conseguindo me ouvir? Consigo. Então leia aí pra gente o artigo 83, que são aqueles bens que são considerados pela lei como bens móveis. Artigo 83, inciso 1, eu acho que. As energias que tenham valor econômico. 2. Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. 3. Os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectiva ações. Pronto, gente. Isso daí é o que a lei considera como bem móvel, tá? Veja que o artigo 83 ele tem a seguinte redação. Consideram-se móveis para os efeitos legais, ou seja, para a lei, inciso 1º, as energias que tenham valor econômico são consideradas como bens móveis, tá? Então, veja, a energia elétrica, tá? Aquela energia elétrica, ela é considerada como bem móvel, tá? Então, se, por exemplo, você vai lá e faz alguma coisa com essa energia, pode até mesmo ser qualificado como furto de bem móvel, tá? Que é justamente esse furto de energia, porque as energias são consideradas para os efeitos legais como bens móveis,
tá? Os direitos reais sobre objetos móveis, veja que o 81, o 80, perdão, no inciso 1º, vamos lá, no artigo 80, inciso 1º. Artigo 80, consideram-se imóveis para os efeitos legais. Inciso 1º, os direitos reais sobre imóveis. E no 83, inciso 2º, os direitos reais sobre objetos móveis também são considerados como o quê? Bens móveis. Então, vejam, e quando a gente trabalhar direito real sobre bem imóvel, o que é? É um bem imóvel. Direito real sobre bem móvel, o que é? Também um bem móvel. Deu para entender, gente, até aqui? Tranquilo? Cadê vocês? Gabriela, ok. Tranquilo aí, José? Cadê o José? Tá me ouvindo, José? Acho que travou para ele. Mas tranquilo aí, Jennifer, também. Os meninos aí que não podem responder, mas que estão vendo, só coloca uma mãozinha. Assim, aquela mãozinha de que tá tudo ok. Tá? Eu preciso desse feedback. Perfeito. Então, gente, continuando, tá? No artigo 84 do Código, já para a gente caminhar para o nosso finalzinho de aula, tá? Ele vai nos trazer a seguinte concepção. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, o saco de cimento, a areia, a pedra, o tijolo, conservam a sua qualidade de o quê? Móveis. E readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Então, vamos interpretar o artigo 84 com, abram aí no caderno de vocês, artigo 81, inciso 1º, com o artigo 84. Vamos lá. Aquela janela. Vamos usar o exemplo da janela. Vamos desligar aqui que a minha janela está secando. Perdão, gente. Vocês estão sentindo que o clima está ficando cada vez mais seco? Assim, da nossa garganta, nariz. Nossa, é uma coisa assim que, meu Deus do céu, a gente fica agoniado. E tá chovendo muito também. Normalmente só começa a chover em outubro, né? E agora já estamos em Mas tu precisa prestar atenção, Gabriela, que mesmo chovendo, não abaixa a temperatura e não volta a ficar úmido. Ou seja, chove, fica aquele negócio abafado e assim, aí depois seca tudo. Meu nariz eu tenho que ficar com aqueles sprayzinhos assim. Mas isso é consequência do desmatamento. Não sei se chegou aí uma fumaça que apareceu de manhã cedo, o pessoal comentando assim, é neblina, não sei o que. Não, era fumaça mesmo, gente. Era fumaça valendo. Era uma coisa assim que, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Anotem aí no caderninho de vocês, tá? Vamos fazer uma interpretação conjunta do artigo 81, inciso 1º, com o artigo 84. Põe assim, 81, vírgula, o número 1 em número romano, tá? E aí, mais 84. Vamos aqui utilizar o exemplo da janela, tá? Aqueles janelões assim. Eu estou construindo um prédio, tá? Uma casa em cima de um solo. Essa casa, ela é o quê? Ela é móvel ou ela é imóvel? Estou construindo ela, é uma casa normal, igual a de todos nós aqui. Estou construindo ela, estou atrelando ela artificialmente ao solo.
que é considerado imóvel. É Então, imóvel. essa casa vai É ser imóvel. imóvel. É imóvel. Perfeito. Vamos fazer aqui, revisionando nosso conteúdo. Eu vou atrelar nesse solo, o solo é considerado bem imóvel. Eu vou atrelar nesse solo uma construção, tá? Uma edificação. Por óbvio, essa edificação, ela não vai poder sair desse lugar sem perder sua existência. Então, ela vai ser considerada também imóvel. E aí, nessa construção, eu vou colocar uma janela, tá? Até essa janela ser empregada no bem imóvel, ela é considerada o quê? Pelo artigo 84. Bem Móvel. móvel, tá? Beleza. Peguei essa janela e incorporei na minha casa. Quando eu incorporo na minha casa essa janela ela passa a ser o quê? Bem Imóvel. imóvel. Daqui a 2 anos, eu faço uma reforma na minha casa. Tiro a janela, provisoriamente, coloco ela no cantinho. Essa janela que vai reintegrar meu patrimônio daqui a pouco, que vai reintegrar essa edificação daqui a pouco, ela é bem móvel ou imóvel? Se ela reintegrar, ela vai ser imóvel. Ela está com ela está separada, mas ela está com expectativa de reintegrar. Ela está separada provisoriamente, mas ela está com expectativa de integrar. Beleza, imóvel, tá? Reintegro ela no meu patrimônio. Daqui a 5 anos eu digo, não quero mais essa janela. Eu quero outra janela. Eu pego a janela que está na minha casa e eu jogo ela. Ela não tem mais expectativa de reintegrar o meu patrimônio. Então ela vai ser o quê? Móvel. Perfeito, gente. Perfeito. Vai ser questão de prova. Vamos lá. Olha, é justamente o que o artigo 84 falou. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. A janela, enquanto ela não for empregada, móvel. Quando ela é empregada, imóvel. Quando ela sai, mas tem expectativa de voltar, mantém como imóvel. E readquirir essa qualidade de bem imóvel, lá no artigo 84, readquirir essa qualidade de bem imóvel os provenientes da demolição de algum prédio. Então, eu demoli aquela janela. Eu não quero mais aquela janela. E ela volta, então, a ser o quê? Bem móvel. Perfeito? Fechou? Gente, temos alguma dúvida? Como é que a gente está aí? Tudo tranquilo? Primeira prova, professor, vai de que artigo a que artigo? Leudemir, eu vou avançar no conteúdo, tá? A gente já teve aquela parte inicial, que ela não tem os artigos propriamente ditos, tá? Nós vamos naquela parte inicial. Até então, já demos os bens móveis e imóveis, tá? Então, o que pode cair na prova? A parte inicial, se fosse até hoje, a parte inicial, bens móveis e imóveis. E aí, o que eu quero na aula seguinte? Trabalhar bens fungíveis, infungíveis, bens consumíveis, não consumíveis, singulares, coletivos e públicos, tá? Eu quero que a prova vá até os bens públicos, tá bom? Tranquilo? Gente, no meu aqui são 11h20, tá? Nós conseguimos terminar tanto o que tínhamos planejado na aula passada, quanto o conteúdo também. Fico muito feliz com o desempenho de vocês, sempre muito participativos, em pleno sábado de manhã, né? Mas, enfim, a vida de estudante ela é essa mesmo. Eu também sou estudante, também tenho aula dia de sábado, e o orientador fala comigo dia de domingo, é uma coisa assim que a gente fica, meu Deus do céu. Mas é isso, um grande abraço. Temos algumas dúvidas? Temos dúvidas a respeito disso? Tá tudo tranquilo? Então, um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Como eu combinei com vocês, tá? Na aula de ontem, repassem para os colegas de vocês, tá? Eu vou baixar essa aula, vou colocar na plataforma. E além de eu baixar e colocar na plataforma, no WhatsApp eu vou passar o link do YouTube, tá? Para quem não pôde estar aqui presente, já deixo consignado que os ausentes, né? Nós combinamos que a aula ia ser ontem esse horário. E os ausentes, não se preocupem que estão devidamente justificados para essa reposição. Tá bom? Gente, um grande abraço. Fiquem todos com Deus.
Um bom final de semana aí para todos, tá? Bom final de E semana. igualmente. Tchau. Aliás, para os colegas, até daqui a pouco, 3 horas. É verdade. 15 horas. Também vou ter aula. Tem aula. Até mais. Fiquem todos com Deus. Abraço.